Bom, pessoal, né, vamos lá dar início à nossa aula de hoje, né? Então, como está aqui exposto a vocês, então essa aula vai ser basicamente Tudo bem? funcionar como sendo uma segunda avaliação para a nossa disciplina de EDO. Como prazo, né, a gente tem a nossa segunda avaliação para acontecer no dia 20, então no próximo sábado, né? O horário ainda não tenho certeza, provavelmente de manhã ou à tarde. E aí, daqui para o decorrer da semana, a gente vai tirar o o prazo aí dessa nossa segunda avaliação. Então, os conteúdos da nossa segunda avaliação são esses aí que estão aí, ó. Então, a gente ainda vai ver DO de primeira ordem, os dois últimos casos que estão faltando, né? Os dois últimos não, a gente tem outros casos ainda, mas a gente vai trabalhar só com esses dois aí, finais. EDO de primeira ordem homogênea e EDO de primeira ordem exatas. E para fechar, a gente vai trabalhar com EDO de segunda ordem com coeficientes constantes, que a gente tem várias formas também de EDO de segunda ordem, mas a gente vai trabalhar só essas com coeficientes constantes e dois casos, que elas são homogênea e não homogênea, beleza? Para ficar claro também, essa revisão, basicamente a gente vai trabalhar em cima da segunda lista variativa. E aí, né, como a gente está respondendo novamente essa lista, o prazo foi aumentado. Então, o novo prazo aí da lista variativa vocês podem enviar ainda até o dia 16. E o segundo fórum também. Quem não enviou ainda pode enviar até o dia 16. Quem enviou quer refazer, pode fazer isso novamente, viu? Tem até o dia 16 para reorganizar, enviar, ok? Então é isso, gente. Então vamos trabalhar em cima da segunda lista variativa, né? Esses tópicos aqui. Bom, deixa eu puxar aqui a segunda lista, né? Então essa aqui é a nossa segunda lista variativa. Aí nessa segunda lista, pessoal, não tem questões de EDO de primeira ordem, homogênea e exatas, né? Mas já fiz duas aulas para vocês, né? Que tem contém gravações aí, que tem respondendo esses tipos de EDO de primeira ordem, né? Homogênea e exata. Como eu falei, basicamente a gente vai trabalhar mesmo só essas questões aqui da, da lista variativa. Mas qualquer coisa, pessoal, qualquer dúvida, quiser trazer uma questão fora a parte aí, vocês podem mandar mensagem diretamente lá no grupo aí, que a gente pode tentar responder. Hoje, o nosso foco aqui é trabalhar essas questões da lista negativa. São seis, né? Então, bora lá. Então vamos começar com a primeira, né? Bora lá. Primeira questão. Vamos lá. Bom, a primeira, né, a primeira e a segunda, ela ainda vai trabalhar EDO de primeira ordem, né? Então, basicamente, a gente vai relembrar aqui, vai usar ainda alguns métodos de EDO de primeira ordem para resolver essas EDO. No caso, EDOs que têm problemas de valor inicial, tem uma condição inicial. Então, vamos lá, primeiro é o seguinte, resolva o problema de valor inicial, né? Então, a gente tem um EDO e tem também uma condição, né? E aí ele fala o seguinte: determine onde a solução atinge seu valor mínimo, né? Então, duas etapas. A gente vai resolver a EDO junto com a condição inicial, né? Lembrando que essa condição inicial, basicamente, a gente tem o valor para a constante, né? A solução geral a gente depende da constante. Quando a gente tem a condição inicial, né, um valor aqui para a variável e um valor final, né, a imagem, a gente consegue encontrar uma constante específica. E aí vamos tentar fazer a segunda etapa, que é encontrar o valor mínimo da função. Bora lá. Então, você pode resolver a ideia é o seguinte, então é derivada da função y, né, duas vezes 1 mais x vezes 1 mais y ao quadrado. Bom, vamos transformar essa y', né, no formato tradicional, no diferencial de y sobre dx, né, para a gente tentar separar esses diferenciais juntamente com as suas respectivas variáveis, né? Então a gente coloca a derivada assim de y sobre dx e aí vamos tentar ver que tipo de EDO é essa, né? Para a gente poder aplicar o método de solução. Então lá a EDO de primeira ordem que a gente viu dois também, não foi? A gente viu EDO separáveis
Não, a gente viu três, né? EDO separáveis, linear e viu. Linear, separáveis. Ou foi só essas duas? Linear e separáveis, se eu não me engano. Foi, né? Então vamos lá. Então aqui, ó, tá bem na cara, né, que a gente pode fazer uma separação de variáveis, né? EDO de variáveis separáveis, né? Porque para a gente tentar resolver esse EDO, basicamente a gente tem que passar pelo processo de integração, né? E aí a gente só integra, faz a integração se forem as mesmas variáveis do lado dos diferenciais. Então vamos fazer isso, vamos trazer onde tem y para o lado aqui do dy e onde tem x para o lado do dx. Então a gente pode fazer isso simplesmente passando alguns termos, né? Por exemplo, a gente pode passar o 1 mais y ao quadrado para o outro lado, né? Porque está multiplicando, então ele pode passar dividindo. É a mesma coisa que o dx, né? O diferencial, ele está dividindo, pode passar pelo outro lado multiplicando. Então vai ficar dy sobre 1 mais y ao quadrado, né? Igual a 2 vezes 1 mais x vezes dx. Ok? Então, basicamente, a gente entrou em EDO de primeira ordem, né? De variáveis separáveis. Do lado do dy só tem o que é y, né? E do lado do dx só tem o que é x. Beleza? Então, para finalizar, né? Para a gente resolver essas EDO nesse caso, a gente só passa a integral, né? Então, a gente joga a integral no lado esquerdo e joga a integral no lado direito, né? Aqui no caso, o 2 está multiplicando, então ele pode passar para fora da integral, né? Então vai ficar 2 vezes a integral de 1 mais x, né? Vezes dx, né? Vou fazer aqui em cima. Aí a primeira integral, quanto é que ela vai ser? A integral de 1 sobre 1 mais y ao quadrado. Quem que sabe? E aí, gente? 1 mais 1 sobre 1 mais y ao quadrado. 1 sobre 1 mais a variável ao quadrado. Alguém sabe? Quanto é essa integral aí? Bom, aí vocês podem recorrer a algumas tabelas de integrais, né? Então, vamos tentar recorrer aqui a algumas tabelas aqui. Ó, para a gente não perder tempo, para a gente precisar fazer pelo método de integração. Ó, aqui no caso, ó, vai ser o 16 aqui, ó, o caso 16. A integral de 1 sobre a variável, que é u no caso, a variável ao quadrado mais uma constante ao quadrado. Isso é igual a 1 sobre a constante vezes o arco tangente da variável sobre a constante, né? Bom, no caso ali a constante para a gente é 1, né? Então vai ficar 1 sobre 1 que é 1, né? Então vai ficar o arco tangente da variável sobre 1 que é a variável. Então vai ser o arco tangente da variável, né? Então, ou seja, a integral de 1 sobre 1 mais y ao quadrado é o arco tangente de y. É o arco tangente de y. Igual a, repete o 2, né? Que está multiplicando. E aí essa integral aqui, ó, de 1 mais x, basicamente a gente vai quebrar em duas partes, né? A gente vai quebrar na integral de 1 e vai quebrar na integral de x, né? Então, vou botar aqui. Então vai ficar duas vezes, né? Integral de 1, né? Em relação a x, aparece a variável, aparece o x. A integral de x, né? Vou botar aqui um colchete. A integral de x vai ser o quê? Aumenta mais 1 no expoente, né? Repete esse expoente embaixo. Então é x ao quadrado sobre 2. E aí no final, a gente vai acrescentar a nossa constante, né? Mais a constante. Bom, vamos lá. Vamos só fazer o seguinte, vamos só multiplicar aqui 2, né? 2x multiplicando aqui por 2. Vai cortar o 2 de cima com o 2 de baixo, então vai ficar somente o x ao quadrado.
e aí mais a constante, beleza? No final, você tenta ver se consegue isolar de forma assim rápida, né, a função y, né? Tem como a gente passar o y, tem como isolar a função y, né, já que ela está no arco tangente? Tem, né? Ou então, se você quiser, pode deixar até assim. Mas aí eu vou isolar. A gente pode isolar essa função, né? Ou deixar assim mesmo. Eu vou deixar assim. Não, eu vou isolar. Para isolar é o seguinte, para a gente tirar a função arco tangente, basicamente o inverso da função arco tangente é a tangente, né? Então a gente aplica a função tangente no lado esquerdo, né? Então fica só a função y e aplica a tangente no lado direito. Então vai ficar a tangente de 2x mais x ao quadrado mais c, ok? Então essa é a solução geral da nossa EDO, né? Solução geral. Beleza? Mas aí ele pede para a gente resolver essa EDO, né, com um valor inicial. Então a gente precisa encontrar essa constante usando aqui, ó, a nossa condição inicial. y0 é igual a zero, ou seja, quando x é igual a zero, a nossa função é igual a zero, né? Ou seja, a gente vai encontrar a constante. Então bora lá. Então a gente vai trocar onde tem x por zero, né? E onde tem y por zero também. Então vamos ver quem é que vai ser o c, né? Então quando a gente substituir aqui, ó, ficar zero, né? Tangente de zero, né? Porque vai ficar 2 vezes 0 é zero, mais 0 ao quadrado que é zero, mais a constante. Ou seja, vamos ter zero igual a tangente de c, né? Tangente de c. Pra gente, então, no caso... Professor, quer dizer que no caso tem que botar zero no x também, né? Tem que botar o x Era na... só da imagem. Não, no x e na imagem. Ok? E Ok, professor. aí, para finalizar, né, pra gente tirar o C, a gente aplica novamente o inverso. A gente faz o processo inverso aqui. Já que a gente tem a tangente de C, e a gente quer encontrar o C, a gente aplica o inverso. Então o inverso é aplicar o arco tangente. Então aplica o arco tangente no lado esquerdo. E aplicando o arco tangente no lado direito, vai ficar só o C. Então C é o arco tangente de zero. Quanto é o arco tangente de zero? O que sabe? Deixa eu botar aqui rapidão. Isso. É zero, né? Vai ser igual a zero. As funções arco... Vou botar aqui. As funções arco tangente, pessoal, são o inverso das funções trigonométricas, né? Por exemplo, o seno de π sobre 2, que é 90 graus, né? É igual a 1. Então, Calma. o arco seno, o arco seno de 1 é igual a π sobre 2, ao inverso. A tangente de 0 é 0. Então, logo, o arco tangente de 0 é 0. Ok? Então, nesse caso aqui, C é igual a 0, né? E aí, deixa eu fazer aqui em outro lugar, né? E aí, a nossa solução então final, né? Vai ser igual a y, igual a tangente, né? De 2x mais x ao quadrado, né? Mais a constante que no caso a gente descobriu que é zero, né? Então essa é a solução do nosso problema de valor inicial. Ok? Então esse é o resultado final dessa primeira parte, né? A segunda parte da questão pede para a gente determinar, né, quando a solução, né, quando a função atinge seu valor mínimo. Bom, nesse caso, a gente vai fazer o seguinte: para a gente encontrar o valor mínimo, né, a gente vamos tentar usar os conceitos de cálculo. O cálculo é o seguinte: quem que lembra ainda como é que tira o máximo e o mínimo de uma função?
De menos delta sobre 4A? Não, aí no caso é quando a função ela é do segundo grau. A gente usa o vértice, né? Sim. Mas aqui a função é tangente, a função é Ah, tangente. tangente. Lembra, Marcos? Lembra, James? Isso, né? Então a gente tem que partir pelo, entendeu? Num processo. Então, para a gente encontrar os pontos máximos e mínimos de uma função, a gente passa por duas etapas, né? Primeiramente, encontrar os pontos críticos da função, né? Os candidatos que podem ser máximos e mínimos. Quem são os pontos críticos? Os pontos críticos são os caras que a derivada é igual a zero. E aí, encontrando esses caras, né? A gente vai fazer um teste na segunda derivada. Na segunda derivada, os caras que derem negativo são máximos. Na segunda derivada, substituindo, os caras que derem positivo são mínimos, né? Então a gente vai estar interessado nisso. A gente vai tentar encontrar os pontos críticos dessa função. Vai substituir na segunda derivada. Como ele quer o mínimo, né? Então a segunda derivada desse ponto crítico a gente encontrar tem que ser positivo, né? Tem que ser um valor positivo. Bora lá. Então a gente precisa derivar uma vez para tirar os pontos críticos, né? Deriva uma vez igual a zero. Vamos lá. Vou botar aqui. A gente quer encontrar ponto mínimo, né? Bora lá. Primeira etapa é encontrar os nossos pontos críticos, né? Então a gente vai derivar uma vez igual a zero. Bom, derivando isso aqui, ó, vai ficar o seguinte. Aqui a gente tem uma função, né? A gente vai aplicar a regra da cadeia. Então vai ser igual regra da cadeia. Função tangente é de fora e a função de dentro é a função 2x mais x ao quadrado. Derivada da função de fora, derivada da tangente. Vou botar direto, né? Mas vocês podem consultar essa tabelazinha aqui, ó. Derivada da tangente é a secante ao quadrado. Tá aqui. Secante ao quadrado, né? Então é a secante ao quadrado, né? Com a função de dentro. 2x mais x ao quadrado. Vezes a derivada da função de dentro. Derivada da função de dentro, derivada de 2x é 2. A derivada de x ao quadrado é 2x. Beleza? Essa é a primeira derivada. E aí a gente vai igualar a zero. Bom, então a gente tem o seguinte, a gente tem uma multiplicação de dois fatores, né, iguais a zero. Assim. Então a gente pode ter duas soluções aqui. A gente pode ter ou que o seno ao quadrado Zero. é igual a zero, né? Zero. Ou a gente pode ter que 2 mais 2x é igual a zero, né? Ou pode ter os dois iguais a zero. Bom, então a gente tenta olhar para essas duas equações aqui. Vamos começar pela mais fácil. Quanto é que vai ser o valor aqui? Então a gente isola o 2x, né? Passo o 2 para cá. Então vai ficar menos 2. Aí passo o 2 dividindo, né? Então a gente tem que um ponto pode ser menos 1. Esse aqui, já desse segundo camarada aqui, ele já é mais difícil de observar, né? Deixa eu acertar alguém aqui. Ele já é mais difícil de observar. Secante ao quadrado de 2 mais x ao quadrado é igual a zero. Então daqui a gente pode extrair outro ponto, né? Outro ponto crítico, ou não. Ou nem ter, né? Basicamente a gente... Porque assim, ó. Aqui a secante ao quadrado é o seguinte. A gente tem a secante duas vezes multiplicando. Igual a zero, né? Então o que acontece? A secante, ela é o inverso da função tangente. O inverso no sentido em relação à fração.
Eu não inverso de função, inverso em relação à fração. A secante é 1 sobre a tangente de x. 1 sobre a tangente de x. Ok? E aí o que acontece? Se a secante for igual a zero, se a secante for igual a zero aqui, então a gente está dizendo, né, que para essa equação ser igual a zero, a tangente tem que ser zero. Mas aí não pode acontecer isso, né? Não podemos ter a tangente igual a zero, porque ali não tem como essa fração aqui, ó, ela ser igual a zero. Já que o numerador é um número diferente de zero, e aí isso ia implicar que o denominador tem que ser igual a zero, mas não pode ser igual a zero. Então a secante a gente não pode extrair pontos aqui que vai ser igual a zero. Né? Só mesmo dessa segunda equação, 2 mais 2x igual a zero, que o x é igual a menos 1. Daqui a gente não consegue tirar nada. Então o nosso ponto crítico, né? O nosso candidato, então vai ser só o x a menos 1. Vamos só conferir realmente se ele é... Ah, é, Marcos. Tá certo, a secante é o inverso do cosseno. Foi mal, errei. Tá certo. Mas é o mesmo raciocínio, ok? Eu só troquei ali. É porque eu tava falando... eu tava tentando associar com a derivada, que é a derivada da tangente é a secante. Mas é exatamente isso. A secante ela é 1 sobre o cosseno de x. Mas é a mesma situação, não tem como ela ser zero. Porque isso ia aplicar que o cosseno ia ter que ser zero aqui na fração. Isso não pode ser zero, né? O denominador não pode ser zero. Só corrijo aí, não é tangente, é cosseno. Beleza? Então o nosso ponto crítico é o menos 1 e vamos só conferir realmente se ele é o mínimo, né? Então para conferir se é o mínimo a gente vai tirar a segunda derivada. E aí a gente vai fazer uma continha aqui um pouco maior. A gente vai fazer um pouco maior porque essa função aqui, ó, a segunda derivada é derivar a primeira. A primeira é essa aqui. Então aqui a gente vai usar uma regra da multiplicação com a regra da cadeia. Né? Então bora lá. Aqui é uma função e aqui é outra, né? Então é uma regra da cadeia com a regra da multiplicação. Derivada da primeira. A derivada da primeira função, que é essa, né? Deixa eu botar aqui em uma cor diferente. Vou botar aqui de vez. Essa é a primeira função. Derivada da primeira. A derivada da primeira a gente vai usar a regra da cadeia. Né? Regra da cadeia. Regra da cadeia. Vocês conseguem ver que aqui é uma função composta, né? É duas funções compostas aqui no caso. Duas funções compostas. É porque assim, ó, tem a função secante, né? Vou botar aqui a função secante normal. Aí tem a função secante, ela é assim normal. Só que ela tá secante de 2x mais x ao quadrado. E ainda ela tá ao quadrado. Ela ainda tá ao quadrado. Então é duas vezes. Então temos duas regras da cadeia aí para fazer a derivada dessa função. Então bora lá. Então a primeira função de fora aqui, ó, é a função ao quadrado. Derivada da função ao quadrado, o que acontece? Desce o expoente, aí vai repetir a função. Vezes, aí a derivada dessa função aqui agora. A derivada dessa função é, de novo, regra da cadeia. Né? Derivada da secante. Tem a derivada da secante. A derivada da secante é a secante vezes a tangente. É a secante de 2x mais x ao quadrado vezes a tangente de 2x mais x ao quadrado vezes a derivada do 2x mais x ao quadrado, que é 2 mais 2x. Essa é a derivada dessa função verde aqui, ó. E aí o que acontece? Regra da multiplicação, deriva a primeira, né, e repete a segunda. Então a gente repete essa segunda função. 2 mais 2x. Ok? Mais, né? Repete a primeira função, que é essa.
E aí, vezes a derivada da função 2 mais 2x. A derivada da função 2 mais 2x vai ser quanto? Vai ser, a derivada de 2 é 0, né? E a derivada de 2x é 2. Ok? Então essa é a segunda derivada. E aí a gente vai substituir agora essa segunda derivada por menos 1, né? Quando a gente substitui por menos 1, bora lá, gente. Pra gente simplificar aqui as contas. Quando a gente substitui por menos 1, o que acontece? Vai ficar duas vezes a secante aqui, ó, de 2 vezes menos 1, tal, né? Quando a gente substituir por menos 1, o que acontece? Esse valor aqui, ó, 2 mais 2x, a gente sabe que quando ele for menos 1 vai dar 0. Vai dar 0, né? 2 vezes 1, 2 vezes menos 1, menos 2. 2 menos 2, 0. Então, como tá tudo multiplicando, então essa primeira parte aqui, ó, vai zerar. Aí vai sobrar só secante ao quadrado de 2 vezes menos 1 mais menos 1 ao quadrado vezes 2. Então isso aqui vai ser igual a secante ao quadrado de... Quanto é que vai dar? 2 vezes menos 1, né? Menos 2. 1 ao quadrado é 1, né? Vezes 2. Então isso é igual a secante ao quadrado, né? De menos 2 mais 1 é menos 1, né? Vezes 2. Então vai ficar isso, secante ao quadrado de menos 1 vezes 2. Então vamos só ver se esse valor é positivo ou negativo, né? Bom, o que vocês acham? Vai dar positivo ou negativo? Não precisa nem tirar o valor da secante de menos 1. E aí? Positivo, né? Porque, ó, independente do valor da secante de menos 1, como tá ao quadrado, né? Vai ficar positivo. Vai ficar positivo. E aí, multiplicando pelo 2, que também é positivo. Então, essa segunda derivada do menos 1 é positivo. Então, como é positivo, né? A segunda derivada desse ponto crítico. Então, isso implica que o menos 1 ele é o ponto mínimo da função. Ok? Então, respondida aí a nossa primeira questão da nossa lista variativa aí. Encontramos a solução e um valor que é mínimo da função. E aí, deu pra entender? Só o continho, né? Só as continhas aí de derivadas, né? Mas deu pra entender, né? Tranquilo, professor. Beleza. É dor de cabeça, viu? É. Então, beleza. Então, primeira aí respondida, né? Tem tudo gravado, tá tudo sendo gravado, aí vocês podem copiar depois direitinho, pessoal. Bora lá. Tem tempo, James? 2 horas aí de prova, dá pra fazer muita coisa, não é não? Haja pressão. Vamos lá. 2. E às vezes a gente responde a prova, professor, tem que passar limpo, né? Aí o tempo pega, faz cheio de É, rascunho. mas tem que se organizar pra dar tempo. Tem que fazer logo as respostas já. Geralmente quando eu faço rascunho, eu faço bem rapidozão, né? Eu nem capricho. Eu capricho na hora de passar limpo. Deixa eu ver aqui. Ah, vamos lá. Bom, 2. Tem muitos pré-requisitos da disciplina de EDO, né? Eu vou falar disciplina de Marcos. Tem muito pré-requisito aí, Marcos, na disciplina de EDO. Principalmente, como desde que quando eu comecei a passar cálculo para vocês, que a gente usa cálculo até o final do curso, né? Principalmente agora, em EDO, a gente usa muito em cálculo. A gente usa muito na disciplina, né? Cálculo 1.
Bom, bora lá. É, Na segunda é o seguinte, em cada um dos problemas resolva a equação diferencial. Se for dada uma condição inicial, encontre também a solução que satisfaz. Bom, aqui é para a gente resolver EDO e se tivesse uma condição inicial, a gente ia resolver. Mas como não tem uma condição inicial, então não tem o que resolver, né? A gente vai só resolver normal e pronto. Não precisa essa parte aqui não, já que não tem uma condição, né? Graças a Deus, Se Deus é fosse dado, mais. se fosse dado, mas não foi dado aqui, né? Se ele desse Não assim, deixa a condição inicial, não, professor. se ele desse assim y igual a zero, então a gente faria, né? Mas não tem, como foi dado, então a gente só vai resolver ela. Temos duas EDO, vou chamar aqui de y e aqui de 2y, ok? O primeiro, dy sobre dx, né? A derivada da função é igual a x ao cubo menos 2y sobre y. O que que acontece? Para a gente resolver um IDO, então basicamente a gente precisa ver o formato dela, para a gente saber, a gente precisa saber se ela vai ser um IDO variáveis separáveis, linear, né? Os que a gente estudou, linear, é, homogênea, exata, né? Então vamos ter que ver se são um desses casos. Ela é de variáveis separáveis, tem como a gente isolar o x e o y em lados diferentes, do lado dos diferenciais. Por exemplo, É. hã? Vai falar. Se eu fizesse aqui meu pelos extremos, né? Se eu passasse o y para esse lado, beleza, ia ficar y dy, né? Igual. Só que o problema ia ficar o seguinte, ia ficar x ao cubo menos 2y, tudo isso multiplicando o dx. Aí teria um problema. Aqui o 2y, ele está do lado do dx. Então, não é de variáveis separáveis. Ok? Ah, professor, mas é só passar o 2y multiplicando. Beleza, você pode fazer isso. Se você passar o y multiplicando, dividindo, né? Ele vai até cortar aqui. Só que o que acontece? Ele vai aparecer aqui abaixo do x ao cubo, né? E aí, né, continuar o diferencial de x com a variável y. Então, não tem como a gente mexer e, ser um EDO de variáveis separáveis. Então, variáveis separáveis, né? Não é. Ela é linear, né? Ela é linear. Para ser linear, o que acontece? Para ser um EDO linear, deixa eu botar aqui. A EDO linear é assim, né? Ela tem que ser algo desse tipo. Então tem que ser a derivada, né? Tem que vir depois a função y, né? Multiplicando alguma coisa que tem x, vezes outra coisa do outro lado que depende de x. Então o que acontece? Ela não é linear por causa disso, né? Ó, não tem como a gente isolar a função y sozinha. Não tem. Não tem como ela deixar nesse formato aqui para ela ser linear e usar o fator integrante. Eu vi que algumas pessoas aí, né, enviaram a solução da segunda lista variativa como se ela fosse linear. E aí fizeram um fator integrante, mas aí ela não é linear, gente. Ela não é linear. Não tem como fazer por fator integrante, não. Quem respondeu aí por sendo linear, usando fator integrante, corrija o que está errado, viu? Ela não é linear. Ela é homogênea? Ela também não é homogênea. Vocês podem fazer o teste, né? Ela não é DO, é homogênea. Se você pegar essa função aqui, ó, x ao cubo menos 2y sobre y, e trocar na primeira entrada por dx e na segunda entrada por dy, né? Ela não tem como cair nessa propriedade aqui, t elevado a n vezes a própria função. Vocês podem fazer o teste. Ela não é homogênea e também, muito menos, ela também é uma função exata. Ok? Ela não é exata. Para ser exata, né? A gente faz as derivadas da função m em relação a y em vez de ser igual à derivada da função n em relação a x. Ok? Não vai bater. Ela não é exata. Então ela não é homogênea, não é linear, não é exata, não é de variáveis separáveis, né?
E aí eu vi que algumas pessoas conseguiram responder ela, né? Encontrar a solução. O que acontece? Aí é que entra a, a mágica por trás dessas coisas, né? Basicamente, essa primeira equação aí, o professor digitou errado, né? Ele fez uma digitação errada. Não era para ser y aqui embaixo, era para ser x. Não era para ser y, era para ser x. E aí, ó, quando você tenta fazer um EDO, né, desse formato aqui, você não sai pelos métodos tradicionais, ela não sai por variáveis separáveis, não sai por linear, não sai homogênea, não sai por exata. Aí o que acontece? Então, aí entra a questão dos artigos. Aí, resolver essa EDO aqui, que ela não sai de forma direta, aí gera um artigo. É assim que o pessoal faz o artigo, faz essas pesquisas. Ele pega esses casos aí que não sai de forma direta, né? E tenta responder ela. Então, basicamente, a resolução dessa EDO aí, ó, é um artigo. Resolver essa EDO. Ela não sai pelos métodos tradicionais. E aí, se você conseguir resolver ela, né? Usando outras coisas, né? Aí você basicamente tem um artigo. Mas provavelmente essa EDO já tem ela já tem ela respondida. Deixa eu só mostrar aqui pra vocês. Aí quando alguém resolve um EDO desse tipo, né? Aí o velhinho fica doido, professor. Por isso que eu tinha dito para você que o negócio tava osso com essa aí. Pois é. Aí quando o pessoal responde ela, aí o pessoal já recebe o nome da equação, né? É x ao cubo menos. João, o Henrique tá aí. Eu não vi o Henrique nem a menina que fica sempre lá também na frente, a Maria Ju. Ah, é, né? Pronto, tá aqui, ó. Então essa EDO, ela é chamada de equação de Chile. Ou seja, basicamente o cara que respondeu essa EDO aqui, ó, foi esse cara aqui, o Chini. É por isso que recebe o nome dele, equação de Chini. Então quando alguém responde uma EDO que ela não sai pelos métodos tradicionais, aí o cara que faz ela recebe os créditos, né? Recebe o nome da equação. É porque realmente é um negócio difícil, entendeu? Equation. Bonita é sua cara falando. Então a gente vai ver todo um artigo aqui por trás respondendo essa EDO aí, ó. Então é assim que saem os artigos. O pessoal pega essas equações que não saem direto, né? E tenta responder ela. Aí não dá tempo de fazer o artigo, não, professor. É, então, vamos ignorar a primeira aqui. A primeira tá fora. Livrai-nos, Senhor, dos nossos inimigos. A primeira tá fora, né? Então a gente vai. Vamos para a segunda. Bora lá. A segunda é dy sobre dx igual a 1 mais cosseno de x, 2 menos seno de y. Bora lá. Vamos ver se ela vai ser linear, homogênea, variáveis separáveis, exata. Bom, aqui na cara, né, ela já vai ser o nosso primeiro caso, é de variáveis separáveis. Porque quando a gente faz meio pelos extremos, né, então vai ficar 2 menos seno de y vezes dy. E aqui a gente vai ter 1 mais cosseno x que multiplica dx, né? Do lado do dx é só o que tem x, do lado do dy é só o que tem y. Então é de variáveis separáveis. Bacana. Então para resolver ela é só jogar a integral do lado esquerdo e joga a integral do lado direito. Vai ficar duas partes, né? Porque está subtraindo. E aqui está somando. E aí vai ficar integral de 2 dy menos a integral de seno de y dy. Lado direito, integral de 1 dx mais a integral de cosseno de x dx. Integral de 2 dy, né? Integral da constante, repete a constante, aparece a variável, que no caso é y. Integral de repete o menos, integral do seno é menos o cosseno, né? Integral igual. Integral de 1 é a variável x, no caso. E a integral do cosseno é o seno de x. E para finalizar, a gente só acrescenta a constante, beleza? A gente só troca aqui o sinal. Fica cosseno de y positivo, né?
E aí, pessoal, quando não der para a gente tentar de uma forma direta, tentar isolar a função y sozinha, né, de um lado, a gente já pode considerar sendo a resposta final. Então a resposta final é essa. O importante é uma EDO, para a gente resolver ela, basicamente a gente precisa tirar as derivadas. A gente conseguiu tirar as derivadas, a gente está resolvida a EDO. Isolar a função aí já pode ser uma outra história. O importante é sair a derivada, né? Cair só na função dependendo da variável independente. Beleza? Então essa é a resolução da questão 2, já que a primeira não dá para a gente resolver de forma direta. Beleza, então segunda respondida. Vamos para 3. Vamos lá para 3. A 3 até que foi tranquila. Quando entra para EDO de segunda ordem, só o outro caso que a gente tem que ter que dar umas continhas a mais, né? Bom, vamos lá. EDO de segunda ordem, né? É de segunda ordem porque a gente já tem a segunda derivada aqui envolvida. E aí, como eu falei a vocês, a gente vai ver EDO de segunda ordem, coeficientes constantes, né? O que multiplica as derivadas e a própria função são só constantes. E tem um caso dela ser homogênea e não homogênea. A terceira é homogênea, né? É igual a zero. Então, para a gente resolver um EDO desse tipo aí, coeficiente constante homogênea, lembrando que é homogênea quando aqui é igual a zero. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai resolver a equação característica. Então a gente vai pegar a equação, né, a EDO, e vai associar ela a uma outra equação, que no caso vai ser a equação do segundo grau. A gente vai associar a segunda derivada como sendo uma constante ao quadrado, né? Aí vai associar a primeira derivada como sendo uma constante de grau 1 e vai associar a própria função como sendo igual a 1, ok? E aí a gente vai ter uma nova equação, que é chamada de equação característica, e basicamente as nossas soluções saem a partir da solução dessa equação aqui, né? Então a gente tem três casos que podem acontecer, né? Como é uma equação do segundo grau, né? Então a gente vai considerar soluções que podem ser reais e também soluções que podem ser complexas. Quando é real, então a gente pode ter duas raízes diferentes e duas raízes iguais. E aí, quando o delta é negativo, né? Real não tem solução, mas tem soluções complexas. Tem a solução complexa normal e tem a solução conjugada. Então, basicamente, a gente vai só substituir nesses casos aqui. Bora lá. Então, primeira coisa. Bom dia, Henrique. Vamos lá. A gente vai associar a nossa equação, né, a nossa equação característica. Então, a função, a segunda derivada, a gente vai associar como sendo r ao quadrado. A gente vai associar a primeira derivada como sendo r, né? E a gente vai associar a função y como sendo 1. Então, vai ficar somente o 6. Igual a zero. Essa é a nossa equação característica, então a gente vai só agora resolver ela. Tirar o delta. Delta é igual a b ao quadrado, que é 5, né? Então é 5 ao quadrado. Menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 6. Então, delta é 5 ao quadrado, que é 25, né? 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 6 é 24. Então, fica menos 24. Então, delta é 1. Delta é 1, duas raízes reais diferentes, né? Raiz de delta, raiz de 1 é 1. Então, a primeira raiz, R1, que eu vou chamar, é menos b, então é menos 5, mais a raiz de delta, que é 1. Duas vezes o a é 1, então fica 2. Menos 5 mais 1, menos 4. Menos 4 por 2, menos 2. Segunda raiz é menos b, então é menos 5. Agora é menos a raiz de delta. Duas vezes o a, então é 2. Então menos 5, menos 1, menos 6. Menos 6 por 2 é menos 3. Ok? Beleza. Então, duas raízes reais diferentes, né? Então a nossa solução, ela tem dois formatos, né? Vou chamar aqui de y1
Então vai ser igual. Ó. Aqui, pessoal, pode botar tanto x ou t, não importa, né? Como ele não destacou que é a nossa variável. Tanto x ou t não importa, né? A gente tem duas soluções. Uma é elevado a raiz aqui, né? R1, então é menos 2 vezes a variável. E o outro tipo de solução que a gente pode ter, né? Eu vou chamar de y2, é elevado a nossa segunda raiz, que é menos 3 vezes x. Beleza? E aí, a nossa solução geral é a soma dessas soluções, né? Multiplicado por constantes. Então, nossa solução geral vai ser igual a constante 1, que multiplica a elevado a menos 2x, mais constante 2, que multiplica a elevado a menos 3x. Beleza? Então, resposta dá 3 aí. Beleza? Vamos lá? Então, vamos para 4, né? Qualquer dúvida, gente, é só falar, viu? Vamos para 4. Ele está fazendo parede que não. Quanto é a largura e o comprimento. Tem que ver. E as paredes. Bora. A 4, né? Mesma coisa. A gente vai resolver essa ideia de segunda ordem homogênea. Essa 4 aí, ela ficou praticamente igual à primeira, né? O primeiro item. É. É só complementou, não foi? Só que a gente tem um problema de valor inicial. A gente tem a solução Isso. e agora a gente quer encontrar as constantes, né? Para encontrar as constantes, a gente precisa de condições iniciais, que foram dadas aqui duas. Ok? É porque na lista eu já parti desse outro aí. Pois é, então é justamente isso. A gente vai. Essa aqui é a equação da terceira, né? Da questão Isso. 3. Então a gente vai só aproveitar, né? Para a gente encontrar as constantes, né? A gente precisa resolver a EDO. Só que a gente já respondeu a EDO na terceira, né? Então, usando, vamos lá. Então, se eu botar só o resultado da terceira, não tem problema não, né? Não. Usando a resolução da questão 3, né? A gente tem que a nossa solução é C1, né, vezes elevado a menos 3x, mais C2 vezes elevado a menos 2x. É isso, né? Beleza. Isso. E aí, agora a gente vai tentar encontrar essas constantes, C1 e C2. Para a gente encontrar as constantes, a gente vai usar as condições iniciais. Na de segunda ordem, pessoal, observe que são é dado duas imagens, né? É dado a imagem de um ponto, né? E agora é dado a imagem de uma derivada, né? Para a gente encontrar essas constantes. Então a gente vai usar as duas. Vamos lá, substituindo quando x for igual a zero. E aí a imagem é igual a 2. Então vai ser C1, né? Que multiplica elevado a zero, né? Vai ficar 3 vezes 0, que é 0. Mais C2, que multiplica elevado a zero também. E tudo isso é igual a 2, né? Então essas exponenciais vão tudo ser 1, né? Então vai ficar só C1, né? Mais C2, que multiplica elevado a zero, que é 1 também. Então vai ficar somente o C2. E aí a gente já tem uma equação para a gente encontrar essas constantes aqui. Beleza. Então C1 mais C2 é igual a 2. Para a gente encontrar elas, precisa de outra equação, né? Porque são duas constantes. Então essa segunda equação que a gente vai usar é a derivada. A derivada na função 0, né? Ou a derivada quando x é igual a 0 é igual a 3. Primeira coisa, encontrar a derivada, né? Para a gente substituir a derivada, a gente tem que saber quem é a primeira derivada. Quem é a primeira derivada? A primeira derivada é pegar a função, que no caso é a nossa solução, e derivar ela uma vez. Então vamos derivar essa função uma vez, vamos lá. Derivando a solução, né, que é a nossa função.
A primeira derivada vai ser, repete a constante, né, que está multiplicando. Derivada da função exponencial é elevado a menos 3x. É regra 3. da cadeia, né? Deriva ela mesma, vezes a derivada da menos 3x, que é a derivada de fora. Derivada de menos 3x é menos 3. Mais, mesma coisa aqui, né? Ó, repete a constante, regra da cadeia, vai dar ela mesmo. E derivada de menos 2x é menos 2. Ok? Essa é a nossa derivada. E aí a gente vai agora substituir por zero. Onde tem x vai ficar zero, né? Então vai ser C1 vezes e elevado a zero vezes menos 3, mais C2 vezes e elevado a zero menos 2, né? Essas exponenciais vai tudo dar 1, então vai ficar menos 3C1 menos 2C2. E tudo isso é igual a 3, né? Tudo isso é igual a 3. Beleza? Pode acontecer, pessoal, das posições dessas constantes serem diferentes da de vocês. Mas isso não interfere em nada. Você C1, o C1 ser a primeira, o C2 que ser a primeira, isso não importa, ok? O que importa é encontrar duas constantes. Então a gente tem duas equações com duas variáveis, né? Então vou botar ela aqui em cima. A gente tem que C1 mais C2 é igual a 2 e a gente tem que menos 3C1 menos 2C2 é igual a 3, né? Temos um sistema de duas equações e duas variáveis. Fácil de resolver, né? Vamos usar o método de eliminação, né? Porque já está na cara. Você escolhe se quer eliminar o C1 ou quer eliminar o C2. Tanto faz. Vou eliminar o C2. Então é só multiplicar a primeira equação por 2. Então vai ficar 2C1, 2C2 e 2 vezes 2, 4, né? Repete a segunda equação normal. E aí é só somar as equações, né? Aqui vai ficar 2C1 menos 3C1, fica menos C1. Aqui vai zerar. E aí vai ficar 4 mais 3, 7, né? Então C1 é igual a menos 7. Deixa eu ver se está certo. Acho que tá, né? 2 multiplicando ali dá 4. 4 mais 3, 7. É, tá certo. C1 então é igual a menos 7. O C2, né? É só substituir agora em uma das equações. Ou na primeira ou na segunda. Vamos substituir na primeira que está mais fácil. Substituindo então na primeira o C1 sendo menos 7, então vai ficar menos 7 mais C2 igual a 2. Passo o menos 7 para o outro lado. Então C2 é igual a 2 mais 7. Então C2 é igual a 9. Beleza? Então a nossa solução aí do nosso problema de valor inicial é... Nossa função vai ser igual a... Vou botar para cá. Vocês organizam aí direitinho. Então é menos 7, que multiplica a elevado a menos 3x, mais 9, que multiplica a elevado a menos 2x. Ok? E aí, pessoal, tudo isso vocês podem testar se realmente está certo ou não, né? É só pegar é só pegar a função assim e tentar substituir ela na nossa IDE original. Tenta ver se realmente vai dar zero. Deriva uma vez, né? Deriva duas vezes e substituir aqui, ó. Ver se bate. É que nem na questão da prova, na primeira prova. Eu coloquei uma de verdadeiro ou falso. Você faz ela substituindo, né? Tenta substituir e ver se bate as igualdades. Beleza? Bora lá. Pra gente encerrar aqui.
Vamos para vamos para 5, né? Vamos lá, vamos para 5. Cinco é resolver também uma ideal de homogênea, né? E encontrar as constantes, né? Que é o problema de valor inicial. E aí ele fala tentar encontrar o valor máximo da função. Vamos tentar, né? Bora lá. Então, a gente, para resolver ela, primeiramente, né? A gente vai usar a equação característica, né? Então, a gente vai associar, então, a segunda derivada como seno r ao quadrado, a primeira derivada como seno r e o y como seno 1, né? A gente vai resolver essa equação de segundo grau. De novo, delta, menos 3 ao quadrado, que é 9, né? 4 vezes o a, que é 2, vezes o c, que é 1. Delta é igual a 9, menos 4 vezes 2, que é 8, né? Então, delta é 1. Duas raízes diferentes, né? Raiz de delta é 1. Primeira raiz, vamos lá. Menos b, o b é menos 3, fica 3 positivo, né? Aí 2 vezes o a é 2, então 2 vezes 2, 4. 3 mais 1, 4, 4 por 4, 1, né? Segunda raiz, 3 menos 1 sobre 4. Então é 2 sobre 4, que é igual a 1 sobre 2. Ok? Então vou fazer direto. Então a nossa solução ela vai ser igual a constante 1, que multiplica a nossa primeira solução, que vai ser elevado a R1 vezes x, né? Então vai ser x, mais constante 2, que multiplica elevado a ao R2 aqui, ó, que é 1 sobre 2 vezes x. Ok? Beleza, vamos então encontrar essas constantes. Vamos usar as nossas condições. Quando x é igual a zero, a função é 2, né? Então vamos montar a primeira equação. Então vai ficar C1 vezes E elevado a zero, né? C2 que multiplica E elevado a zero igual a 2, né? Ou seja, C1 mais C2 é igual a 2. Para a gente usar a nossa segunda condição, a gente precisa da primeira derivada, né? Derivando uma vez. Bora lá. Vai ser, repete a constante, derivada exponencial é ela mesma, né? Aqui é a mesma coisa. Repete a constante, derivada exponencial, regra da cadeia. Vai ser ela mesma vezes a derivada da função x sobre 2, que é 1 sobre 2. Ok? Substituindo por zero. Então vai ficar C1 vezes E elevado a zero, mais, vou ajeitar aqui, C2 sobre 2 vezes E elevado a zero, que é igual a 1 sobre 2, né? Então aqui vai dar 1, então vai ficar C1 mais C2 sobre 2, que é igual a 1 sobre 2. Beleza? Vamos montar aqui as nossas equações. Pode passar? Alguém está copiando? Peraí, professor, só um minutinho, que eu estava olhando. Tá. Estava acompanhando aí o senhor e eu não estava. Pronto, professor.
Pronto, né? Vamos lá. Então nosso sistema é C1 mais C2 igual a 2 e C1 mais C2 sobre 2 igual a 1 sobre 2. Então para a gente resolver é fácil, né? Eliminação de novo é só trocar uma das equações por -1, né? Multiplicando por -1. Multiplicar aqui a primeira. Então vai ficar menos C1 menos C2 igual a 2. Repete a segunda equação normal. Soma as equações agora, né? Vai cortar o C1. E a gente vai ter C2 sobre 2 menos C2 igual a 1 sobre 2 menos 2, né? Subtração de fração aqui rápido vai dar o que? C2 menos 2C2 sobre 2. Aqui também a mesma coisa, né? Subtração de fração vai dar 1 menos 4 sobre 2, né? Então vai dar menos C2 sobre 2. E aqui vai dar menos 3 sobre 2, né? Corta o 2 de baixo com o 2 de baixo também, né? E aí a gente vai ter que C2, trocando o sinal, é igual a 3. Ok? O C1 é só a gente substituir na primeira equação. Substituir na primeira equação, a gente vai ter que C1 mais C2, que é 3, é igual a 2, né? Então, claramente, o nosso C1 vai ser igual a 2 menos 3. Então, o nosso C1 é igual a menos 1. Então, a nossa EDO, né? A nossa solução é C1, que é menos, é elevado a x, mais C2, que é 3, que multiplica é elevado a x sobre 2. Bora tentar fazer a outra parte, né? Ele pede para encontrar o ponto máximo, né? Bora tentar ver se dá certo. Vamos ver, vamos fazer rapidão. Tentar fazer um ponto máximo. Então, a mesma coisa, para tirar o ponto máximo, a gente tem que tirar os pontos críticos, né? Vamos derivar uma vez. Derivando uma vez, vai dar... A gente já fez aqui, né? Derivando uma vez, vai dar menos e elevado a x, né? Vai dar ela mesma. Aqui, repete a constante, repete a própria função, vezes a derivada de x ao quadrado, que é 1 sobre 2, né? X ao quadrado não, x sobre 2, gente. Corrigindo a minha fala. Beleza, deixa eu só ajeitar aqui. Vai ficar menos 2 vezes elevado a x, mais 3 elevado a x sobre 2, né? Eu fiz aqui sobre de fração. E aí a gente faz o seguinte, a gente coloca tudo isso aqui igual a zero, né? Para tirar o ponto crítico. Ou seja, vamos ter menos 2 elevado a x mais 3 elevado a x sobre 2 igual a zero, né? Porque o 2 vai passar aqui multiplicando. E aí o que a gente pode fazer aqui? A gente consegue colocar alguma coisa em evidência? Será? Bora lá. O que a gente pode fazer aqui no caso? Eu acho que a gente pode fazer o seguinte, ó. O e elevado a x sobre 2 pode ser a mesma coisa de ser elevado a x pera aí. Vezes pode ser algo desse tipo aqui, mas
Deixa eu ver se ajuda muito. Vou tentar fazer aqui um rascunho. É. Vamos lá. Então aqui a gente faz essa seguinte continha, né? Se vocês pegarem aí, né? Fez o seguinte, ó. A gente pode passar o 2 menos 2x pro outro lado, né? Então vai ficar 3 elevado a x sobre 2, gente. Só continha, gente. Conta. Tô supondo que todo mundo sabe fazer essas continhas. Gente. Continha mesmo de ensino médio mesmo. Continha com exponencial de função. Vai ficar 2 elevado a x, ok? Aí eu vou fazer o seguinte. Vou passar o 2 para esse lado, dividindo. E vou passar o e elevado a x sobre 2 para o outro lado, passo de... Ele está multiplicando, passo dividindo. Beleza? Divisão de fração, né? Mesma base. Observa a base, subtrai o expoente. Aí vocês fazem a conta. X menos x sobre 2, né? Subtração de fração. Dá quanto? Vai dar 2x menos x sobre 2. 2x menos x sobre 2 dá 2x menos x vai dar x sobre 2. Beleza? Então fica 3 sobre 2 igual a... Vou ajeitar aqui, vou botar o x desse lado. É x sobre 2 igual a 3 sobre 2. E aí, para tirar a exponencial, né, para descer o x, eu aplico a função inversa. O inverso do exponencial natural é o ln. Então vai ficar o ln de e elevado a x sobre 2 vezes igual, né, o ln de 3 sobre 2. O ln exponencial natural são inversos, então vai ficar somente o x sobre 2, né? Aqui a gente deixa assim por enquanto. E a gente só passa o 2, tá dividindo, passa multiplicando. Então esse é o nosso ponto crítico. A gente deixa assim. 2 sobre ln de 3 sobre 2, né? Provavelmente ele é o máximo, né? Porque só tem ele. E aí a gente faz só o teste. Questãozinha grande, né? Vamos provar se ele é realmente o máximo. Vamos ver a segunda derivada dele. Bora lá. A primeira derivada é essa. E aí a segunda derivada, né? Deixa eu botar aqui a primeira derivada. Tem um 3, né? Multiplicando. Vamos testar aqui a segunda derivada. A segunda derivada vai ser ela mesma aqui, né? Aí aqui vai dar a mesma coisa. Derivada da função elevada a x sobre 2
É ela mesmo, vezes 1/2. Só ajeitando. Vai dar 3/4 elevado a x/2. Aí quando eu substituir, bora ver que vai dar quanto, né? Substituindo pelo nosso ponto crítico, que eu vou chamar de x0. Substituindo por x0, vai dar menos elevado a ln, né? Vou fazer o seguinte ainda para simplificar, gente. Esse 2 aqui multiplicando, eu posso botar ele lá para cima ao quadrado. Propriedade de logaritmo, né, gente? Todo mundo sabe, né? O logaritmo tem, dentro do logaritmo tem uma potência, então ele desce multiplicando. E aí a gente pode fazer o inverso também, ok? ln de 3 ao quadrado é a mesma coisa ser 2 vezes o ln de 3. Beleza? Só para a gente ficar mais bacana aqui. ln de 3/2 ao quadrado mais 3/4 vezes elevado, né? Substituindo. O ln de 3/2 ao quadrado sobre 2, né? Substituir só o x. Aqui, ó, o e e o ln são inversos, né? Então vai cancelar. Então vai sobrar somente o menos 3/2 ao quadrado. Aqui é a mesma coisa. Vai cancelar também, né? Deixa eu só ajeitar aqui para a gente fazer essa cancelação. Então vai dar elevado ao ln, né, de x0 sub 2, né? Mesma coisa. Vamos botar também aqui elevado, né? Esse 1/2 aqui embaixo, esse 2 aqui embaixo, eu posso botar ele sendo em evidência, né? Eu posso botar ele em expoente, quer dizer. Ele é a mesma coisa de ser 1/2 aqui. Concordam, gente? Então concorda aí. Se vocês verem que eu estou fazendo conta aqui errado, vocês falam. Estou só usando propriedade de potência. Aqui ln de x0 1/2. A ideia é se dividindo por 2. Ok? Aí eu só botei x0 para não botar isso aqui. 3/2 ao quadrado. Mas é 3/2 ao quadrado. E aí vai ficar... Então vai ficar o x0 elevado a 1/2. Quem é o x0? X0 é 3/2 ao quadrado elevado a 1/2. Ok? E aí vamos fazer a continha. Então vai ficar menos, né? 3/2 ao quadrado vai ficar o quê? 9/4. Aqui, 3/2 ao quadrado elevado a 1/2, né? Vai ficar somente o 3/2. E aí vamos ver quanto é que vai dar agora. Só falta não dar negativo, né? Isso vai ser igual a 9/16, né? Isso vai dar quanto? Vai dar 9 vezes 16 dá quanto? Bora. 144, né? 16 vezes 4. 64, né? Menos 144 mais 36 dá quanto? Menos 108, né? Dá para dividir o 108 por 64? Dá exato?
Não, nem importa, né? Nem importa. O que importa é saber se é positivo ou negativo. Negativo. Bom, como é negativo, então quer dizer que se a segunda derivada do x0 é negativo, então realmente quer dizer que ele é o máximo, né? Lembrando que o nosso x0 é esse cara aqui, ó. Então esse cara aqui realmente é o máximo. Então o ln de 9 sobre 4, né? É o ln de 3 sobre 2 ao quadrado. Ele realmente é o nosso ponto máximo. Beleza? Então o ponto máximo é o ln de 9 sobre 4. A gente conferiu que realmente a segunda derivada deu negativo. E aí, ó, bem aqui, cadê a questão toda? Ele pede, fala o seguinte: encontre também um ponto onde a solução se anula, né? Ah, isso aí vai ficar para vocês. A gente encontrou o máximo, né? E ele pede o seguinte: encontre onde a solução se anula. Vocês vão terminar a questão aí. Se quiser, pode deixar essa parte aí, não precisa responder. Mas é só o seguinte: ele quer que onde a função se anula. Então você vai pegar a solução e vai igualar a zero. Ok? E vai tentar isolar o x. Mesma coisa. A solução era quanto? Era. Confira aí se está certo. É menos e elevado a x mais 3 elevado a x sobre 2. Você vai só resolver essa equação. Vai usar a propriedade de potência, né, de exponencial, tal, aplicar o ln, blá, blá, blá. Façam, vamos fazer aqui rápido. Passa o exponencial para o outro lado, né? Passa dividindo de novo. Divisão, conserva a base, subtrai os expoentes, né? Então vai ficar 3 elevado a x sobre 2, né? Só aplicar o ln no lado esquerdo, no lado direito. Aqui vai cortar o ln com o exponencial, vai sobrar somente o x sobre 2 e aí passa o 2 multiplicando. Então o ponto onde a função se anula é 2 vezes o ln de 3. Ok? 2 vezes o ln de 3. Bora lá. Vamos. Quem tá respondido, vamos para a saideira, né? Aí vocês apertam pausa aí, gente, nas gravações aí para copiar as questões. Ou vocês querem copiar assim? Dá pra entender? Ai. Vamos lá, saideira. 6. A 6 já é um EDO não homogênea, né? Não homogênea. Aí nesse caso, gente, da não homogênea, a não homogênea é o seguinte: essas EDO não homogêneas, a solução em geral, ela tem dois formatos. Ela tem uma solução da equação característica mais uma solução particular. A solução da equação característica é fácil. A gente vai supor que ela, como se ela fosse um homogêneo, vai resolver no modo tradicional, né? Resolver a equação característica. Bah, encontra uma solução. E aí a gente volta a encontrar essa solução particular, que é aqui nessa anotação é chamada de YP. Aí essa solução particular, ela tem uns certos casos, né? A gente está lembrando que aqui é o método da solução por coeficiente a determinar. A gente vai usar só isso na prova. Então, essa solução particular ela tem alguns casos. E basicamente a gente vai trabalhar só com esses casos na prova. Um desses três casos. Ou quando ela é um polinômio, ou quando ela é um exponencial, um tipo de exponencial, ou quando ela é seno ou cosseno. E aqui já tem direto para você, gente. Você nem precisa encontrar a solução particular. É só ver qual é o caso dela e já tem a solução. Beleza? Vamos lá. Primeira coisa, encontrar a solução característica, né? A solução característica é dada pela equação característica. Então a gente vai supor que a nossa EDO ela é uma EDO homogênea, né? A gente vai considerar que o lado direito sendo igual a zero, né? Que não é. Então vamos supor que é zero. Resolvendo essa equação característica, né? Que vai ficar r quadrado menos 3r menos 4 igual a zero, né? Delta é igual a 9 menos 4 vezes 1 vezes o c, que é menos 4.
Delta é igual a 9, né? Mais 16. Delta vai dar 25. Então vai dar, raiz de delta dá 5, né? Primeira raiz. 3 positivo, né? 5 sobre 2 vezes O, que é 2. 3 mais 5, 8. 8 por 2, 4. Segunda raiz é 3 menos 5 por 2 é menos 2 por 2 dá menos 1, né? Confere aí. E aí a nossa solução na equação característica, né, vai ser igual a constante 1, né, vezes e elevado a 4x, mais constante 2 vezes e elevado a menos x. Beleza? Então a gente já tem uma parte da nossa solução geral. Falta encontrar outra parte que é dada pela equação particular. Aí essa equação particular, a gente já vai olhar para a equação geral, usando esse termo aqui não homogêneo. Aí esse termo não homogêneo, que é 3 elevado a 2t, ele é um formato, né, de exponencial. Então, quando é uma EDO de segunda ordem, a parte não homogênea, ela é um formato exponencial, né? Então, a nossa solução particular, ela tem esse formato aqui, ó. É uma constante a, né, vezes x elevado a h, né? Não vamos nem usar isso aqui, vamos usar o que eu passei para vocês, que é mais direto. Cadê a minha anotação? Tá aqui. Quando ela é uma exponencial, assim, né? Então, a nossa solução particular vai ser uma constante a vezes e elevado a essa exponencial, ok? Onde esse alfa é alguma constante que multiplica a variável, né? Deixa eu só trocar aqui, gente, porque aí na questão tá sendo t, né? Vamos botar um t no lugar do x. 4t menos t. Beleza? Então, ó, a nossa solução particular vai ser o seguinte. Vai ser a, né? Que multiplica e elevado, né? É elevado a... Aqui o alfa é 2, né? 2t. Beleza? E aí, para finalizar, a gente precisa só encontrar quem é esse alfa, né? Quem é o nosso alfa, não. Quem é o nosso A? Quem é o nosso A aqui, ó? Quem é essa constante A? Ok? Essa constante A, essas aqui não tem como encontrar, né? Essas constantes só encontra se tiver valores iniciais. Mas essa aqui tem como encontrar ela. A gente pode encontrar essa constante A substituindo, né, na equação geral. Então, a gente vai substituir isso para a gente encontrar o A. Para encontrar, então, para a gente substituir, a gente vai substituir a função, que já tem ela. Vamos substituir, então, a primeira derivada e vamos substituir a segunda derivada. Então, vamos encontrar a primeira derivada. Primeira derivada, supondo que a função é assim, ó, a vezes e elevado a 2t, derivando ela uma vez, vai dar quanto? Vai ser repete a constante a, né? Vezes ela mesmo, né? Exponencial, vezes a derivada da função de fora. A derivada de 2t é 2. Essa é a primeira derivada. Segunda derivada. Segunda derivada é a derivada da derivada, né? Então repete as constantes, que é 2a, tá multiplicando. E aí vai derivar ela mesmo, né? A exponencial vezes a derivada de fora, que é 2, né? Ou seja, é 4a elevado a 2t. Agora sim. Agora a gente substitui esses valores na IDO, né? Para a gente encontrar o A. Substituindo, gente. Vamos lá. Segunda derivada é 4a elevado a 2t. Menos 3, que multiplica a primeira derivada. Que a primeira derivada é 2a elevado a 2t. Menos 4 vezes a função. A função é a elevado a vezes e elevado a 2t. E tudo isso é igual a 3 elevado a 2t. Beleza? Bora tentar aqui isolar o A. Bom, a gente pode fazer o seguinte, ó. Basicamente, a gente pode colocar o E elevado a 2t em evidência.
E aí a gente coloca em evidência e pode cancelar com o lado direito. Eu vou já cancelar tudo aqui, ó. Eu tô dividindo, viu, gente? Aí vai dar 1. É só botar ele em evidência e passa dividindo, né? Aí vai cancelar. Aí vai sobrar o 4A. Vai sobrar aqui o menos 6A. Vai sobrar o menos 4A. E vai sobrar o 3 do outro lado, né? E aqui, ó, o 4A com menos 4A vai dar 0. Então vai sobrar o menos 6A igual a 3, né? Ou seja, o A vai ser menos 3 sobre 6, que é igual a menos 1 sobre 2. Beleza? E aí, pronto, gente. Solução final. Completinha pra gente, né? A nossa solução na nossa EDO vai ser igual à solução característica mais a solução particular. Solução característica. C1 que multiplica é elevado a quanto? A 4t mais C2 que multiplica é elevado a menos t. Mais a nossa solução particular que é menos 1 sobre 2 vezes é elevado a quanto? Substituir aqui, ó. Essa é a nossa solução particular, só troquei o valor do A, que é menos 1 sobre 2 vezes é elevado a 2t, né? É elevado a 2t. Então é essa a nossa solução geral. Ok? Pronto. Tá aí umas páginas de resolução, né? Para enviar.